Um órfão foi vendido como escravo no mercado, mas um vaqueiro solitário pagou um preço que ninguém esperava. A praça empoeirada de Pedra Branca se transformou em um silêncio mortal quando todos os olhos se voltaram para o homem de chapéu de couro que acabara de pronunciar palavras que mudariam para sempre tudo o que aquela gente pensava saber sobre misericórdia e justiça. O sol escaldante do sertão castigava sem piedade enquanto o suor escorria das mãos trêmulas do leiloeiro. Seu martelo de madeira permanecia suspenso no ar enquanto um círculo de rostos chocados encarava fixamente a figura solitária que permanecia ao lado de seu cavalo manga larga. As esporas de prata do vaqueiro tilintaram uma vez contra o tablado de madeira quando ele se adiantou, sua mão repousando calmamente sobre o bornal de couro que continha não ouro nem prata, mas algo muito mais valioso que qualquer moeda que essa gente já tinha visto. O menino sobre a plataforma de leilão permanecia acorrentado e silencioso, seus olhos vazios refletindo uma vida inteira de abandono, enquanto urubus sobrevoavam em círculos, como se pressentissem que este momento determinaria se a esperança ou a crueldade reclamaria mais uma alma. Se você presenciasse uma criança sendo vendida como gado, fugiria para se salvar ou arriscaria tudo para provar que existem coisas que jamais podem ser possuídas? O próprio ar parecia prender a respiração, enquanto as próximas palavras do vaqueiro o condenariam como louco ou o coroariam como algo que esta cidade esquecida por Deus nunca tinha visto antes. Mas o que aconteceu no próximo batimento do coração ecoaria por todo o sertão durante gerações. 5 dias antes, o mesmo vaqueiro havia cavalgado até Pedra Branca sem nada além de poeira nas botas e fantasmas na memória. Benedito Santos não carregava distintivo, não jurava lealdade a ninguém e não falava com homem algum a menos que falassem com ele primeiro. Suas mãos calejadas carregavam as cicatrizes de 1000 fogueiras, e seus olhos tinham o olhar distante de alguém que tinha visto morte demais e bondade de menos. Toda manhã dava água ao seu cavalo no açude nos arredores da cidade, comprava rapadura e carne seca no armazém e desaparecia na caatinga, onde procurava ouro que parecia tão esquivo quanto a própria redenção. Os moradores sussurravam sobre o estranho silencioso que nunca tirava o chapéu dentro de casa e nunca ficava tempo suficiente para uma conversa. Alguns diziam que era um antigo cangaceiro tentando desaparecer. Outros acreditavam que era um viúvo desolado fugindo de lembranças dolorosas. Mas Benedito Santos era algo muito mais simples e muito mais perigoso que qualquer uma de suas suposições. Era um homem que tinha aprendido que o mundo não mostrava piedade àqueles que mostravam piedade aos outros, mas mesmo assim não conseguia parar de se importar. Toda tarde, sentava-se junto à sua pequena fogueira e fitava as chamas como se procurasse respostas que nunca chegavam. Seus alforjes continham um terço gasto, uma fotografia desbotada de uma mulher cujo sorriso tinha sido silenciado pela febre amarela e um cavalinho de madeira entalhado que nunca conseguiu se decidir a jogar fora. A solidão o corroía como ácido, mas há muito tempo tinha aceitado que alguns homens estavam destinados a caminhar sozinhos até que a terra finalmente os reclamasse. Se histórias como esta tocam seu coração, considere se inscrever para não perder a próxima. Naquela quinta manhã, Benedito tinha planejado cavalgar para a próxima cidade, mas o som de gritos vindos da praça do mercado atraiu sua atenção como o ímã atrai ferro. Tinha aprendido a evitar multidões, a esquivar conflitos, a cuidar da própria vida e deixar o mundo girar sem sua interferência. Mas quando se aproximou da multidão reunida, viu algo que fez seu sangue virar gelo nas veias. Um menino, não mais que 12 anos, permanecia acorrentado sobre uma plataforma de madeira, enquanto homens de ternos finos o examinavam como gado. As roupas da criança eram pouco mais que trapos. Suas costelas apareciam através da camisa rasgada, e seus pés descalços estavam cortados e sangrando por caminhar em chão áspero. Mas foram seus olhos que atingiram Benedito como um soco físico.
Não tinham lágrimas, nem súplicas por ajuda, nem rastro da inocência que deveria ter queimado brilhante em alguém tão jovem. Eram os olhos de alguém que já tinha aprendido que esperança era um luxo que não podia se dar ao direito de ter. O leiloeiro, um homem suado com dentes de ouro e anéis em todos os dedos, estava gritando lances como se o menino fosse um móvel para ser vendido ao maior lance. Braços fortes para trabalho de roça, novo o bastante para ser bem treinado. Quanto me dão por este belo exemplar? A multidão murmurou e apontou. Alguns acenando com aprovação, enquanto outros pechinchavam sobre preço, como se estivessem comprando um cavalo ou um porco. A mão de Benedito se moveu instintivamente para o cavalinho de madeira em seus alforjes, e de repente não estava vendo o menino na plataforma, mas outra criança, de outro tempo, uma cujo riso tinha enchido uma pequena casa antes que a doença a levasse para sempre. A lembrança o atingiu como um coice no peito, mas em vez de afastá-lo, pregou suas botas no chão com determinação férrea. Mas seu momento de compaixão logo atrairia a atenção muito mais perigosa do que podia imaginar. Os lances se tornaram acalorados, enquanto vários fazendeiros e capatazes de Minas competiam pela posse do menino. 20.000 réis se tornaram 30, depois 40, depois 50. Benedito observou o rosto da criança permanecer sem expressão, mesmo enquanto seu destino estava sendo decidido por homens que o viam como nada mais que uma ferramenta para usar até quebrar. O menino tinha aprendido a desaparecer dentro de si mesmo, a se tornar invisível mesmo estando à vista de todos. E Benedito reconheceu essa estratégia de sobrevivência porque ele mesmo a tinha usado durante os anos mais sombrios de sua própria vida. 60.000 réis! Gritou um homem de terno preto que possuía a maior mina da região. Sua reputação por trabalhar crianças até a morte era bem conhecida, mas amplamente ignorada porque seu ouro mantinha a cidade próspera. O menino vai me devolver isso em 6 meses se não morrer de preguiça primeiro. A multidão riu de sua crueldade casual e Benedito sentiu algo se contorcer em seu estômago como uma faca. 70! Retrucou um fazendeiro cujos campos eram trabalhados por dezenas de crianças que simplesmente tinham desaparecido em sua propriedade e nunca mais foram vistas. Preciso de mãos pequenas para minha plantação de algodão, e este parece que poderia durar uma safra inteira antes de se render. Benedito fechou os olhos e tentou invocar a voz da razão, que o tinha mantido vivo através de incontáveis situações perigosas. Esta não era sua briga. Este menino não era sua responsabilidade. Se envolver só traria problemas que não podia se dar ao luxo de ter e complicações que o seguiriam aonde quer que fosse. A coisa inteligente, a coisa segura, era se afastar e deixar o mundo continuar girando sem sua interferência. Mas quando abriu os olhos e viu a pequena mão do menino se estender inconscientemente em direção à multidão, como se procurasse alguém, qualquer um, que pudesse se importar se ele vivesse ou morresse, Benedito Santos descobriu que algumas escolhas se fazem sozinhas. Você teria se afastado para se proteger ou teria ficado para lutar por alguém que não tinha mais ninguém para lutar por ele? Os lances chegaram a 80.000 réis e Benedito pôde ver o dono da mina se preparando para fechar o negócio com uma oferta final que ninguém mais igualaria. Em 30 segundos, o menino pertenceria a um homem que o faria trabalhar 18 horas por dia em túneis perigosos até que seus pulmões se enchessem de poeira e seu corpo desistisse de exaustão. Benedito tinha visto isso acontecer com outras crianças antes, e seus fantasmas já assombravam seus sonhos junto com todos os outros que tinha falhado em salvar. Benedito se adiantou através da multidão, suas esporas ressoando contra as tábuas de madeira como sinos de igreja chamando os fiéis para a oração. O leiloeiro olhou para cima expectante, vendo outro possível comprador, mas Benedito não levantou a mão para sinalizar um lance mais alto. Em vez disso, meteu a mão em seus alforjes e retirou algo que fez várias pessoas ofegarem em reconhecimento. Era uma medalha da Guerra do Paraguai, ganha por valor extraordinário na Batalha de Tuiuti. A medalha de bronze capturou a luz do sol e a devolveu como um farol, e de repente
Cada pessoa naquela praça entendeu que não estavam olhando para um garimpeiro errante, mas para um homem que tinha carregado através de fogo de artilharia para salvar seus companheiros soldados. A medalha valia muito mais que dinheiro para aqueles que entendiam o que representava. Mas Benedito a estendeu em direção ao leiloeiro, como se não fosse mais que outra forma de moeda. Ofereço isto, disse Benedito, sua voz carregando claramente pela multidão subitamente silenciosa. Pela liberdade do menino, não propriedade, liberdade. A mandíbula do leiloeiro se abriu e murmúrios ondularam através da multidão como fogo selvagem. Uma medalha da Guerra do Paraguai era inestimável, um símbolo de coragem que dinheiro jamais poderia comprar. E este estranho estava oferecendo trocá-la pela liberdade de um escravo. Algumas pessoas balançaram suas cabeças em descrença, enquanto outras sussurraram que ele devia estar bêbado ou louco para fazer tal oferta. Mas o menino na plataforma levantou sua cabeça pela primeira vez, e seus olhos vazios encontraram os de Benedito através da multidão com uma expressão de espanto tão pura que era dolorosa de testemunhar. O dono da mina se adiantou com fúria, queimando em seu rosto como uma fornalha. Você não pode estar falando sério. Aquele menino é propriedade, mercadoria para ser vendida ao maior lance. Você não pode simplesmente comprá-lo e libertá-lo como algum tipo de santo maldito. Sua voz se elevou até se tornar um grito que ecoou pelos prédios circundantes. Isto é negócio, não caridade. Benedito nunca tirou os olhos do menino enquanto respondia. Tudo tem um preço. Eu estou pagando o meu. O fazendeiro se empurrou através da multidão para ficar ao lado do dono da mina. E Benedito se viu subitamente enfrentando dois dos homens mais poderosos do território. Sua riqueza lhes comprava influência com delegados e juízes. Seu dinheiro comprava silêncio de testemunhas. E sua raiva tinha acabado com mais de um homem que ousara cruzá-los. Benedito sabia que estava caminhando para uma armadilha que poderia lhe custar tudo. Mas os olhos do menino o mantiveram firme, como uma âncora em uma tempestade. Você está cometendo um grande erro, forasteiro, disse o fazendeiro com um sorriso que não tinha calor. Este menino é propriedade legalmente comprada. E interferir com uma transação comercial legítima poderia ser visto como roubo. Por aqui, enforcamos ladrões. A multidão começou a se mover nervosamente, sentindo que o confronto estava escalando além de uma simples disputa comercial. Algumas pessoas começaram a se afastar, não querendo testemunhar qualquer violência que pudesse seguir, enquanto outras se aproximaram com a curiosidade mórbida daqueles que gostavam de assistir ao sofrimento de outras pessoas. Benedito colocou a medalha da Guerra do Paraguai sobre a plataforma do leilão com cuidado deliberado. Depois recuou e deixou suas mãos penduradas soltas aos seus lados. Era a postura de um homem preparado para lutar se necessário, mas esperando que a sabedoria pudesse prevalecer sobre a violência. A medalha é moeda legal, vale mais que qualquer lance que ouviram hoje. O leiloeiro pode aceitá-la ou não, mas me ameaçar não vai mudar seu valor. O leiloeiro olhou freneticamente entre a medalha e os dois homens raivosos, suor escorrendo por seu rosto enquanto percebia que estava preso no meio de um conflito que poderia destruí-lo independentemente do lado que escolhesse. O dono da mina e o fazendeiro podiam arruinar seu negócio com uma palavra, mas recusar uma medalha da Guerra do Paraguai na frente de testemunhas o marcaria como antipatriota numa cidade cheia de veteranos de guerra. Se você estivesse preso entre duas escolhas impossíveis, seguiria sua consciência ou seu medo? O impasse se estendeu como um arame esticado pronto para arrebentar. E Benedito podia sentir o peso de cada olho na praça pressionando sobre seus ombros. Tinha enfrentado cargas de cavalaria paraguaia e ataques de bandoleiros, mas este momento parecia mais perigoso que qualquer batalha porque não era sua própria vida que pendia na balança. O menino continuava a fitá-lo com aqueles olhos vazios que tinham visto crueldade demais e bondade de menos. E Benedito sabia que o que acontecesse a seguir determinaria se esperança ou desespero reclamaria mais uma alma jovem.
A mão do dono da mina se moveu em direção à pistola em seu quadril, e Benedito tensionou seus músculos em preparação para a violência que parecia inevitável. Mas antes que qualquer homem pudesse sacar, uma nova voz cortou a tensão como uma lâmina através de seda. Essa medalha foi ganha salvando as vidas de 52 soldados em Tuiuti. Todas as cabeças se voltaram para o falante, um homem idoso com barba branca que tinha estado observando o confronto da borda da multidão. Ele se adiantou lentamente, apoiando-se pesadamente numa bengala de madeira, mas seus olhos queimavam com a intensidade de alguém que tinha testemunhado história sendo feita. "Eu estava lá", continuou o velho, sua voz ficando mais forte a cada palavra. "Vi o sargento Benedito Santos carregar através de fogo de artilharia paraguaia para puxar meninos feridos do campo de batalha, enquanto balas assobiavam ao redor de sua cabeça como vespas furiosas. Ele salvou meu neto naquele dia, e meu neto viveu para ter filhos próprios por causa da coragem deste homem." A multidão caiu em silêncio enquanto o peso do testemunho do velho se assentou sobre eles, como névoa matinal. Benedito sentiu seu rosto corar de vergonha, tendo passado anos tentando esquecer a guerra e os homens que tinham morrido apesar de seus esforços para salvá-los. Nunca tinha falado de seu serviço militar para ninguém, preferindo deixar os mortos descansarem em paz, em vez de usar sua memória para ganho pessoal. O rosto do fazendeiro se contorceu de raiva enquanto percebia que a opinião pública estava se voltando contra ele. "Não me importa se ele é um herói ou um santo. Negócio é negócio, e aquele menino ainda é propriedade para ser vendida segundo a lei." Mas o dono da mina estava estudando Benedito com olhos novos, vendo não um garimpeiro errante, mas um herói de guerra condecorado, cuja reputação poderia trazer atenção indesejada para suas práticas comerciais. Ele pôs uma mão restritiva no braço de seu parceiro e falou numa voz que carregava cálculo em vez de raiva. "Talvez possamos chegar a um acordo", disse cuidadosamente. "A medalha é de fato valiosa, mas não muda o status legal da mercadoria. Entretanto, se o comprador escolher alforriar sua propriedade imediatamente após a compra, esse seria seu direito legal como novo dono." Benedito acenou lentamente, entendendo que estava sendo oferecido um compromisso que salvava as aparências e que permitiria o leilão prosseguir, enquanto lhe dava o que queria. Era uma solução de político que satisfazia a letra da lei enquanto violava seu espírito, mas alcançaria seu objetivo de libertar o menino sem provocar um tiroteio que poderia colocar espectadores inocentes em perigo. "Combinado", disse Benedito simplesmente. "Compro o menino e imediatamente lhe concedo sua liberdade." O leiloeiro agarrou a oportunidade para encerrar o confronto antes que explodisse em violência. "Vendido", declarou, arrebatando a medalha da Guerra do Paraguai da plataforma. "O menino vai para o cavalheiro em troca desta medalha de valor." A multidão começou a se dispersar, algumas pessoas balançando suas cabeças em espanto, enquanto outras resmungavam sobre loucos e seu dinheiro. Benedito subiu na plataforma e se ajoelhou ao lado do menino, usando uma faca para cortar as correntes que prendiam seus pulsos e tornozelos. O metal caiu com um barulho que soou como a própria liberdade. "Qual é seu nome, filho?" perguntou Benedito gentilmente. O menino o encarou por um longo momento, como se testando se esta bondade poderia ser outro truque cruel. "Joaquim", finalmente sussurrou. "Joaquim da Silva. Meu pai morreu de cólera e minha mãe não conseguia me alimentar. Então me vendeu para pagar as dívidas." Benedito sentiu outro aperto no peito, enquanto reconhecia a história familiar de desespero e desamor que tinha moldado vidas jovens demais no sertão. "Bem, Joaquim da Silva, agora você é livre. Livre para ir aonde quiser e ser quem escolher se tornar." Joaquim olhou ao redor da praça que se esvaziava com confusão nublando suas feições. "Para onde é que eu vou? Não tenho onde morar, nem com quem morar." A pergunta pairou no ar como fumaça de uma fogueira moribunda, e Benedito percebeu que libertar o menino tinha sido apenas o primeiro passo numa jornada mais longa. Joaquim tinha recebido liberdade, mas liberdade sem orientação era apenas outra forma de abandono.
A criança precisava de mais que liberdade legal. Precisava de alguém para lhe mostrar o que liberdade realmente significava. Benedito se levantou lentamente e estendeu sua mão para Joaquim. Venha então, vamos descobrir isso juntos. Mas seu novo laço logo enfrentaria um teste que nenhum dos dois poderia ter antecipado. Enquanto caminhavam em direção ao cavalo de Benedito, o dono da mina e o fazendeiro caíram no passo atrás deles com expressões que prometiam problemas futuros. Benedito podia sentir seus olhos perfurando suas costas como balas, e sabia que este confronto estava longe de terminar. Homens como aqueles não aceitavam derrota graciosamente, especialmente quando sua derrota tinha sido testemunhada por uma cidade inteira. Você se acha muito esperto, não é? Gritou o dono da mina. Mas deixe-me te falar uma coisa, herói. Este território é maior que uma cidade, e temos amigos em cada comarca. Você se acha muito esperto, não é? Gritou o dono da mina. Mas deixe-me te falar uma coisa, herói. Este território é maior que uma cidade, e temos amigos em cada comarca. Você não vai conseguir se esconder para sempre. Benedito ajudou Joaquim a subir no cavalo antes de responder. Não estou me escondendo de ninguém. Estaremos acampados na caatinga se quiserem continuar esta conversa. O fazendeiro riu com diversão genuína. Estaremos te vendo de novo muito em breve. Pode contar com isso. Quando Benedito montou na sela atrás de Joaquim, notou que vários homens na multidão estavam os observando com expressões calculistas. A notícia do confronto se espalharia rapidamente, e algumas pessoas veriam a demonstração de riqueza como um convite ao roubo. Outros veriam sua compaixão como fraqueza que poderia ser explorada. A medalha da Guerra do Paraguai tinha comprado a liberdade de Joaquim, mas também tinha pintado um alvo nas costas de ambos. Cavalgaram para fora de Pedra Branca em silêncio, com Joaquim se agarrando firmemente à sela, enquanto experimentava seu primeiro gosto de liberdade em anos. O menino continuou virando a cabeça para olhar de volta para a cidade, como se esperasse que alguém os perseguisse e o arrastasse de volta para a plataforma do leilão. Benedito entendia esse medo porque ele mesmo o tinha sentido durante sua própria fuga de um passado que tinha tentado defini-lo. O sol estava começando sua descida em direção às montanhas ocidentais quando fizeram um acampamento ao lado de um riacho claro que corria das terras altas. Benedito desencilhou seu cavalo e construiu uma pequena fogueira enquanto Joaquim se sentou num tronco caído e observou cada movimento com a intensa atenção de alguém aprendendo a navegar um mundo completamente novo. Você realmente vai me deixar ficar livre? Perguntou Joaquim de repente. Ou vai me vender para outra pessoa quando se cansar de mim? Benedito pausou em seu trabalho de juntar lenha e olhou diretamente nos olhos do menino. Joaquim, quero que você entenda uma coisa. Você não pertence a mim, nem a mais ninguém. Você pertence a si mesmo. E isso é algo que ninguém pode tirar de você nunca mais, a menos que você deixe. Joaquim considerou isso cuidadosamente. Sua mente jovem lutando com conceitos que a maioria das crianças nunca tem que contemplar. Mas eu não sei como ser livre. Não sei como cuidar de mim mesmo, ou ganhar dinheiro, ou achar comida quando estou com fome. Benedito sorriu pela primeira vez em meses, lembrando-se de sua própria confusão quando tinha deixado casa pela primeira vez como jovem buscando sua fortuna. Ninguém sabe como ser livre quando começa. É algo que você aprende fazendo, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. E você não tem que aprender tudo de uma vez. Cozinharam feijão e carne seca sobre o fogo enquanto as estrelas começaram a aparecer no céu que escurecia. Joaquim comeu com a fome desesperada de alguém que nunca tinha tido certeza de onde viria sua próxima refeição, enquanto Benedito se pegou comendo mais devagar que o usual, saboreando o prazer simples de dividir comida com outro ser humano depois de anos jantando sozinho. Por que você fez isso? Perguntou Joaquim enquanto se acomodavam ao lado do fogo moribundo. Por que entregou algo tão valioso por alguém que nem conhecia? Benedito fitou as brasas brilhantes e viu os rostos de todas as pessoas que tinha falhado em salvar ao longo dos anos. Sua esposa, que tinha morrido de febre amarela enquanto ele estava longe lutando na guerra.
Seu filho não nascido, que nunca tinha respirado, porque ele não estava lá quando mais precisavam. Os soldados que tinha puxado do campo de batalha só para vê-los morrer de ferimentos que eram severos demais para qualquer remédio curar. Porque, disse Benedito finalmente, às vezes a única maneira de se salvar é salvando outra pessoa primeiro. Joaquim acenou como se isso fizesse perfeito sentido, embora Benedito suspeitasse que o menino era jovem demais para entender completamente o peso daquelas palavras. Elas viriam a significar mais conforme Joaquim crescesse e aprendesse que verdadeira força não vinha de tomar o que você queria, mas de dar o que outros precisavam. Se você tivesse sido oferecido a chance de trocar sua posse mais preciosa pela liberdade de um estranho, teria feito a mesma escolha que Benedito fez? O fogo se reduziu a brasas enquanto se preparavam para dormir sob a vasta cúpula de estrelas que se estendia de horizonte a horizonte. Benedito tinha dado a Joaquim seu cobertor sobressalente e estava se preparando para dormir no chão nu, quando o menino falou novamente, numa voz tão quieta que quase se perdeu no vento noturno. Meu pai costumava me contar histórias sobre heróis que salvavam pessoas só porque era a coisa certa a fazer. Eu nunca acreditei que eles fossem reais até hoje. Benedito sentiu lágrimas picar em seus olhos pela primeira vez em anos. Seu pai parece que era um homem sábio. Era, sussurrou Joaquim. E você também é. Enquanto Benedito finalmente adormecia, percebeu que ao tentar salvar Joaquim, talvez tivesse acidentalmente salvado a si mesmo também. A solidão que o tinha corroído como uma doença estava começando a desvanecer, substituída por algo que quase tinha esquecido como sentir, propósito. Mas sua paz não duraria muito. Benedito acordou antes do amanhecer com o som de cavalos se aproximando do acampamento em galope duro. Estava de pé com seu rifle nas mãos antes que seus olhos tivessem se ajustado completamente à escuridão pré-alba, enquanto Joaquim se escondeu atrás de uma pedra grande para proteção. Os cascos ficaram mais altos, acompanhados por vozes que carregavam o fio agudo de homens que tinham cavalgado duro a noite toda com violência em suas mentes. «Saia daí, herói!» A voz do dono da mina ecoou pelo vale. Benedito contou pelo menos 10 cavaleiros, todos armados e posicionados para cercar o acampamento. Tinham trazido homens suficientes para garantir que este confronto terminasse a seu favor, e Benedito percebeu que sua compaixão os tinha levado a uma armadilha que poderia custar suas vidas. «Fique abaixado», sussurrou para Joaquim. «Não importa o que aconteça, fique atrás daquela pedra até eles irem embora». «Não vou te deixar», Joaquim sussurrou de volta com determinação surpreendente. «Você não me deixou, então eu não vou te deixar». Benedito sentiu uma onda de orgulho pela coragem do menino, mas também um peso esmagador de responsabilidade. Ao salvar Joaquim da escravidão, tinha dado à criança algo pelo que viver, mas agora seu próprio passado ameaçava destruir ambos. A medalha da Guerra do Paraguai tinha se ido, trocada pela liberdade de um menino, mas sua perda não tinha apagado os inimigos que as ações anteriores de Benedito tinham criado. Os cavaleiros se espalharam num semicírculo que bloqueava cada rota de fuga, suas armas brilhando na luz das estrelas como olhos predadores. Benedito sabia que estava em desvantagem numérica e de armamento, mas também sabia que correr só atrasaria o confronto inevitável. Algumas brigas não podiam ser evitadas, apenas enfrentadas com qualquer coragem que um homem conseguisse reunir quando tudo que importava para ele pendia na balança. «Última chance!» gritou o fazendeiro. «Mande o menino para fora e talvez deixemos você cavalgar com sua vida». Benedito saiu a descoberto com seu rifle pronto, sabendo que suas próximas palavras determinariam se Joaquim viveria para ver outro amanhecer. O menino representava tudo que era bom e inocente num mundo que parecia determinado a esmagar tais qualidades sobre o peso da ganância e crueldade. Se Benedito morresse aqui, pelo menos morreria sabendo que tinha escolhido defender algo maior que sua própria sobrevivência.
"O menino fica comigo", gritou Benedito de volta. "Se vocês o querem, vão ter que passar por cima de mim primeiro." E naquele momento, enquanto 10 homens armados se prepararam para atacar um vaqueiro solitário que tinha escolhido compaixão sobre segurança, todo o sertão pareceu prender a respiração e esperar pelo resultado que determinaria se bondade ou crueldade reclamaria outra vitória na guerra eterna entre bem e mal. O silêncio se estendeu como um arame tenso pronto para se romper, quando de repente o som de mais cascos ecoou das colinas circundantes. Os atacantes se viraram nervosamente em suas montarias enquanto uma nova força emergia da escuridão pré-alba. Mas estes não eram mais mercenários contratados pelos homens ricos da cidade. Eram vaqueiros, uma dúzia deles, cavalgando em formação perfeita com suas facas brilhando e seus laços prontos. Na frente, cavalgava o homem idoso de barba branca que tinha testemunhado na praça, mas agora usava o uniforme desgastado de um coronel reformado do Exército Imperial. Os homens que o seguiam eram veteranos da Guerra do Paraguai, soldados que tinham servido sob as ordens do sargento Benedito Santos e que nunca tinham esquecido as vidas que ele tinha salvado. "Coronel Ferreira", murmurou Benedito, reconhecendo seu antigo comandante apesar dos anos que tinham passado. O coração se acelerou ao compreender que não estava tão sozinho quanto tinha acreditado. A irmandade forjada no fogo da batalha tinha seguido seu rastro até este momento de crise. O coronel Ferreira cavalgou até parar entre Benedito e os atacantes, sua voz cortando a tensão como um sabre afiado. "Cavalheiros, vocês estão cercando um herói da pátria e uma criança inocente. Sugiro que reconsiderem suas intenções antes que isto se torne algo que todos vamos lamentar." O dono da mina olhou nervosamente para os veteranos que agora os superavam em número, calculando rapidamente se seu dinheiro valia uma guerra contra homens treinados em combate real. "Isto é um assunto particular, coronel. Não tem nada a ver com a guerra. Tudo tem a ver com a guerra", replicou Ferreira firmemente. "A guerra ensina a um homem o que realmente vale a pena defender. E eu defendo homens que uma vez defenderam o Brasil." Joaquim emergiu lentamente de trás da pedra, seus olhos cheios de espanto ao ver a transformação do acampamento silencioso num campo de batalha potencial, onde forças da honra enfrentavam forças da ganância. Correu para Benedito e ficou ao seu lado, pequeno, mas determinado a não abandonar o homem que tinha arriscado tudo por sua liberdade. "O menino nos pertence por direito legal", insistiu o fazendeiro, mas sua voz tinha perdido a confiança arrogante que tinha mostrado na cidade. "Compramos um escravo, não um cidadão livre." Um dos veteranos, um sargento com cicatrizes de batalha cruzando seu rosto curtido, cuspiu no chão com nojo. "Na guerra, aprendemos que nenhum homem pode possuir outro. Os que lutam por essa crença não são melhores que os paraguaios que combatemos." A tensão se intensificou quando ambos os grupos se encararam através do espaço entre eles, armas prontas, cavalos inquietos, homens calculando quem atiraria primeiro e quem sobreviveria. Mas foi Joaquim quem quebrou o silêncio mortal com palavras que mudariam tudo. "Não quero que ninguém morra por minha causa", disse o menino, sua voz clara e firme apesar de sua idade. "Já vi morte demais. Se estes homens querem me levar, eu vou. Mas agora sei como é ser livre, e isso ninguém pode tirar de mim." Benedito sentiu seu coração se partir e se encher de orgulho ao mesmo tempo. Em poucos dias, a criança assustada e acorrentada tinha encontrado uma coragem que muitos homens adultos nunca descobriam. "Não, Joaquim", disse suavemente. "Liberdade não se defende fugindo de quem a ameaça, se defende enfrentando-os." O coronel Ferreira sorriu com aprovação enquanto observava a troca. "Sargento Santos, vejo que não perdeu seu talento para encontrar valor em lugares inesperados." Foi então que o dono da mina cometeu o erro que selaria seu destino. Frustrado pela resistência inesperada e cegado por anos de conseguir o que queria através de intimidação, sacou sua pistola e a apontou diretamente para Joaquim. "Chega de conversa, o menino vem comigo, vivo ou morto."
O tiro nunca veio. No instante em que a arma se levantou, 3 laços assobiaram pelo ar matinal e se enrolaram ao redor do braço do homem, derrubando-o de seu cavalo antes que pudesse apertar o gatilho. Os veteranos se moveram como uma unidade treinada, cercando os atacantes com a precisão de soldados que tinham aperfeiçoado suas táticas em dezenas de batalhas. Em questão de segundos, a situação tinha se invertido completamente. Os que tinham vindo para intimidar agora se encontram desarmados e superados, seus cavalos controlados por vaqueiros experientes que os tratavam com a mesma eficiência implacável que tinham usado contra a cavalaria inimiga. Da próxima vez que ameaçarem uma criança inocente, disse o coronel Ferreira com voz gelada, não vão encontrar tanta misericórdia. Vão embora agora e nunca mais voltem para incomodar este homem ou este menino. Os atacantes derrotados juntaram suas armas e cavalgaram em direção ao amanhecer, com humilhação queimando mais forte que qualquer ferimento físico. Seus planos de vingança tinham se tornado uma lição sobre o preço de ameaçar aqueles que tinham irmãos dispostos a lutar por eles. Enquanto o sol finalmente se erguia sobre as montanhas, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Benedito se viu cercado não por inimigos, mas por amigos que tinha acreditado perdidos para sempre. Os veteranos desmontaram e se aproximaram um por um para abraçar o homem que uma vez tinha carregado através de fogo inimigo para salvá-los. Pensamos que você tinha desaparecido para sempre depois da guerra, disse o sargento com lágrimas em seus olhos curtidos pela batalha. Mas quando o coronel nos contou o que você tinha feito na cidade, soubemos que o sargento Santos, que conhecíamos, ainda estava vivo. Joaquim observou a reunião com fascinação, vendo como homens duros e silenciosos se transformavam em irmãos ao se reencontrarem depois de anos de separação. Era sua primeira lição sobre como verdadeira coragem criava laços que nem tempo nem distância podiam quebrar. O coronel Ferreira se aproximou de Benedito com uma proposta que mudaria suas vidas para sempre. Tenho uma fazenda no interior de Minas que precisa de um capataz confiável. O trabalho é honesto, o pagamento é justo e há uma escola onde o menino pode aprender a ler e escrever. Olhou para Joaquim com olhos bondosos. Uma criança livre precisa de educação para se manter livre. Joaquim se agarrou ao braço de Benedito com emoção brilhando em seus olhos. Podemos ir, podemos ficar juntos. Benedito olhou ao redor do círculo de rostos amigáveis, homens que tinham cavalgado a noite toda não por dinheiro ou poder, mas por lealdade e honra. Pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho no mundo. A compaixão que tinha mostrado por uma criança estranha tinha atraído de volta para sua vida os irmãos que acreditava ter perdido para sempre. Sim, disse simplesmente, podemos ficar juntos. Os meses que se seguiram trouxeram uma paz que nenhum dos dois tinha conhecido antes. Na fazenda do coronel Ferreira, Joaquim floresceu como uma planta finalmente plantada em terra fértil. Aprendeu a ler com uma velocidade que espantou seus professores. Desenvolveu habilidades de montaria que rivalizavam com as de vaqueiros veteranos. E, mais importante, aprendeu a sorrir sem medo de que alguém pudesse arrebatar essa felicidade. Benedito encontrou propósito em ensinar ao menino não apenas as habilidades práticas da vida no campo, mas as lições mais profundas sobre honra, coragem e compaixão que fariam de Joaquim não apenas um homem livre, mas um homem bom. Numa tarde, enquanto observavam o gado pastar sob um céu pintado de púrpura e ouro, Joaquim fez uma pergunta que tinha guardado em seu coração durante meses. Benedito, quando eu crescer, quero ajudar outras crianças como eu. Você acha que eu poderia ser professor? Benedito sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase o dominou. A criança assustada e acorrentada tinha se tornado um jovem com sonhos que se estendiam além de sua própria salvação em direção à salvação de outros. Acho que você seria o melhor professor que essas crianças poderiam ter, respondeu, porque você entenderia a dor delas e poderia mostrar que há esperança do outro lado.
Anos mais tarde, quando Joaquim da Silva se tornou o professor mais respeitado da província, sempre contava aos seus alunos a história de um vaqueiro solitário que tinha trocado uma medalha de guerra pela liberdade de um estranho. Ensinava a eles que valor verdadeiro não se media pelo que um homem podia tomar, mas pelo que estava disposto a dar. E nas noites tranquilas, quando o vento sussurrava através das planícies infinitas, as pessoas juravam que podiam ouvir o eco de cascos de cavalo e o tinir de esporas, como se o espírito da compaixão ainda cavalgasse pelo sertão, procurando almas que precisassem de salvação. A medalha tinha se ido, mas tinha comprado algo muito mais valioso que ouro ou prata. Tinha comprado a prova de que num mundo que muitas vezes parecia dominado pela crueldade, um ato de bondade podia mudar o destino de gerações. Se você se deparasse com uma criança que precisasse de salvação, teria a coragem de arriscar tudo o que tem por alguém que não tem nada? Inscreva-se para mais histórias de valor que ecoam através dos tempos. E clique no vídeo na sua tela para descobrir o que aconteceu quando a filha de um coronel se apaixonou por um cangaceiro. Uma história com uma reviravolta tão chocante que vai te deixar sem palavras.